Boa noite, paz seja convosco. Amém. Gostaria que os irmãos que puderem, aqueles que estão aqui, se colocarem em pé. Você na sua casa também, sempre em reverência à palavra do Senhor, amém? Queria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 8. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. E diz assim na palavra do Senhor: Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Amém? Pessoal, quantas vezes em nossas vidas nós deixamos de crer, mesmo que sem querer, mesmo que às vezes a gente deixa de dar um pouquinho da nossa fé, de usar um pouquinho a nossa fé. A gente tem que ter sempre consciência que o nosso Senhor, Ele nunca mudou. Ele continua sendo o Senhor que cumpre o que promete, que caminha conosco, cujo amor é infinito. E nós temos que levar isso em nossos corações, porque o Senhor nunca nos abandonou. Em meio dessa crise, Ele permanece com a gente. E as promessas do Senhor, elas não são promessas vazias. Porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós sempre devemos crer nas promessas que o Senhor fez. Que o derramamento do Espírito será sobre toda a carne. E nas promessas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Somente creia que Ele é o mesmo, ontem, hoje e vai ser para sempre. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, te glorificamos e te agradecemos, Senhor. Mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos ouvindo a Tua palavra, Pai, louvando o Teu santo nome, Senhor. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós clamamos que a Tua presença seja conosco, ó Pai. Aonde estivermos, seja no nosso lar, ó Pai, seja aqui na casa do Senhor, ó Pai, no Teu templo, Senhor. Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, com o Teu Espírito Santo, Senhor, conduza-nos nesta noite, ó Pai. Venha com o Teu poder, Senhor, derramar sobre todos aqueles que estão acompanhando-nos, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Pois nós cremos, Senhor, que assim como o Senhor era caminho no deserto antes do Pai no passado, o Senhor continua sendo o mesmo, Senhor. E Tu nunca mudará, porque Tu é bom, Senhor. E a Tua misericórdia, Pai, dura para sempre, Pai. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, ó Deus. E que hoje você possa declarar ao Senhor que Ele é o nosso caminho no deserto. Ele é o nosso refúgio na dificuldade. E é a Ele quem nós recorreremos. E nós louvaremos e honraremos o Seu santo nome. Aleluia, Senhor. Santo, 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 santo. Deixa o Espírito Santo mover seu coração nesta noite. Mover a sua vida, conduzir-te. Aqui, movendo entre nós, te adorarei, milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações.
adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus, esse é quem tu és, enxuga as lágrimas dos nossos corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Aleluia. O Senhor continua sendo bom. O amor do Senhor continua alcançando nossas vidas. E não importa onde estivermos, todos aqueles que somos do Senhor, nós não conseguimos nos afastar da presença do Senhor. Porque nós somos dependentes totalmente, Pai, da Tua presença. Ó Senhor, nós não conseguimos ficar longe de Ti, ó Pai. Não conseguimos ficar longe, Senhor, do Teu santo nome, Senhor. Da Tua santa presença, doce presença e suave presença. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Glorificamos o Seu santo nome. Declare que Ele é santo, 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 santo. Santo é o Senhor.
passar. E se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo, não sei mais viver. Aleluia. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. A Ele toda a glória. Só tu és santo, Senhor. Toda a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Amém. Aleluia. Santo, 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 santo. Ofereça essa noite para o Senhor, muito mais do que só um som. Ofereça ao Senhor adoração e se renda em adoração ao Senhor. Renda, diz: Senhor, eu me rendo. Senhor, eu me rendo a Ti, Senhor. Porque Tu és tudo, Senhor, de mais precioso em minha vida. Te glorificamos esta noite, Senhor. Santo, 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 santo é Teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque ainda que a gente padeça, a gente tenha as aflições deste mundo, nós temos a graça do Senhor. E a graça do Senhor, ela nos basta. Porque a graça do Senhor é duradoura para sempre, assim como a sua misericórdia. Aleluia, Jesus. Diga para o Senhor nesta noite: Senhor, eu não quero ser reconhecido pelos homens, Senhor. Eu quero algo mais. Eu quero mais de Ti, Senhor. Que vejam, Senhor, em mim, que eu seja o espelho da Tua glória, Senhor. Santo, 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 santo. Eu não preciso
glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Aleluia. Mais uma vez, Senhor. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Amém. Muito boa noite a todos.
paz seja no teu coração, que a paz esteja inundando a tua casa. E meus louvores e adoração, a cura vai chegando, os sinais de Deus vão adentrando. E eu gostaria de convidar você agora, aí juntamente com a sua família, nós vamos orar nessa quinta-feira da vitória, neste dia que antecede o feriado de Páscoa. Com certeza Deus está fazendo e fará grandes coisas em nossas vidas, amém? Feche os seus olhos agora, com teu coração voltado ao Senhor, assim como você acabou de louvar, de cantar. Você vai abrir os seus lábios agora e através da oração fazer um cântico novo ao Senhor. Pai, nós te damos graças, nós te louvamos e te bendizemos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. É pela tua graça, é pelo teu amor que nós temos caminhado, Senhor. Os dias vão se tornando dias difíceis na face da terra, mas a tua presença é que nos consola, é que nos conforta. A tua presença nos anima a cada manhã, e por isso nós estamos aqui nesta noite levantando as nossas mãos, o nosso coração, para dar-te graças e declarar as tuas maravilhas, Senhor. Assim como disse o salmista, hoje nós podemos dizer então, a nossa boca se encheu de cânticos, ó Deus, a nossa língua se enche de cânticos, a nossa boca se enche de risos, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Obrigado, Deus, pelo sustento da nossa casa, obrigada pela vida da nossa família, obrigado por cada irmão que está conectado agora, por cada pessoa que está irmanada em oração conosco neste momento. Desde já nós começamos a formar a corrente da quinta-feira da vitória, aonde o Senhor tem aberto portas, aonde o Senhor tem liberado cura, aonde o Senhor tem tocado a vida do teu povo. E por isso, Senhor, queremos te agradecer, Pai, que os teus anjos já estejam posicionados em cada casa, assim como posicionados estão aqui nesta igreja. Que a tua palavra agora venha aos nossos corações, ó Deus, que venha a tua palavra para esmiuçar o pecado, para esmiuçar as dores, para esmiuçar as aflições. A tua palavra venha trazendo renovo, a tua palavra venha trazendo ânimo, a tua palavra venha trazendo cura, a tua palavra venha trazendo restauração. Eu profetizo, Senhor, ainda dando graças, ainda louvando o teu nome, ainda glorificando ao Senhor, que é a razão de todas as coisas nas nossas vidas, que tem sustentado as nossas vidas nesta terra, não permitindo que o mal nos toque e nos conduzindo por caminhos de vitória. Por isso te damos graças, Senhor, e oramos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora aí na sua casa, pegue sua Bíblia nas mãos, abra sua Bíblia na carta aos Hebreus. Quinta-feira passada nós começamos a falar de um assunto muito precioso e profundo. Nós falamos sobre a fé e nós não chegamos ao final da nossa meditação. Em algumas coisas, não é? Ainda o Espírito Santo vai colocar aos nossos corações sobre este tema. Então abra na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, nós vamos ler, só 1. A minha tradução é um pouquinho diferente, mas eu trouxe a tradução tradicional também. Primeiro vou ler aqui a minha, tá bom? Que é a King James, diz assim: ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, e a evidência das coisas que não são vistas. Amém? Pode fechar sua Bíblia neste momento e vamos à reflexão de Deus para o nosso coração nessa noite. Semana passada, eu preciso sumariar aqui, recapitular rapidamente para você entender o contexto que nós vínhamos falando. A semana passada, nós lemos, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, nós lemos o conselho do apóstolo. Paulo dizia a Timóteo: luta o bom combate da fé. E aí nós observamos que a fé
é algo muito precioso e necessário para avançarmos na vida cristã, para avançarmos na vida material, na vida ministerial, espiritual, material, em todas as áreas. E se nós pegarmos aqui esse mesmo trecho de Hebreus 11, alguns versículos à frente, nós vamos entender o quão preciosa é a fé, porque a Bíblia está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem fé nada feito. É necessário que aquele que se aproxima do Senhor creia que Ele existe. E para que esse fenômeno, crer desta forma, seja real, para que esse fenômeno aconteça, é necessário que no seu coração haja fé. E Jesus, sabendo da importância disso, disse que mesmo que seja pequenino como um grão de mostarda, que é dos menores grãos, se não for o menor, né? Ainda que seja pequenina a sua fé como um grão de mostarda, já é o início. Se a fé for pequenina assim, ela é tão poderosa que o homem chega a dizer para um monte, passa daqui para colar, e isso se realizará. Ou seja, Jesus está dando o exemplo dos montes para saber que tudo, para dizer que tudo aquilo que for necessário, havendo fé em seu coração, você pode alcançar. E nós falávamos então que existe um grande embate, né? O inimigo sabe que se roubar a fé, se anular a fé, se travar a fé, nada feito no seu avanço espiritual, na sua vida material, ele para tudo. Então nós vimos ali que o primeiro embate que a fé tem é contra a nossa razão. Porque tudo que a lógica e a razão entende, limita e foge ao potencial da fé. E aí nós vimos, né, vários exemplos, mas o mais forte deles, e que é citado aqui também no texto de Hebreus, é Abraão. Aos Romanos, Paulo escreve que Abraão não prestou atenção em seu corpo já amortecido, e nem no ventre de Sara, que já não podia gerar. Mas, combatendo ou esperando contra a esperança, Abraão não enfraqueceu na fé. Ao contrário disso, permaneceu e prevaleceu, venceu a razão, a lógica, e viu Isaque chegar aos seus braços como filho da promessa. Depois nós vimos que um grande embate, outro grande embate que nós temos em relação à fé é com as nossas emoções. Esse é um embate tão forte contra o embate que a fé enfrenta aqui contra o nosso intelecto. Porque as emoções, elas turvam a nossa visão. Elas confundem a expectativa. Mas nós tomamos um exemplo muito forte também na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia conta que quando da morte de Lázaro, estava Marta, Maria, as duas irmãs ali conturbadas, chorando. A Bíblia diz que Jesus chorou também. Aquele choro de soluçar, porque a Bíblia diz que Jesus moveu-se em si mesmo. Por um instante, Jesus chora, mas em seguida, ele vai cumprir a missão da fé. Ele vai dizer, tirem a pedra. E por que o Espírito Santo nos mostra que as emoções abaladas atrapalham muitas vezes o mover da fé? As irmãs Maria, Marta estavam abaladas por aquele fato, a perda de seu irmão, do guardador da família, aquele que ficou no lugar do pai, já não tinham mais os pais. Estavam tão abaladas que quando Jesus pede para remover a pedra, Marta diz, não, já fazem 4 dias, ou já faz 4 dias que Lázaro está sepultado. E o seu corpo já cheira mal. Olha lá, entrou aqui a emoção e a razão, não é? A lógica diz que um corpo sepultado há 4 dias já está num estado avançado de decomposição. Mas Jesus, que chorou como elas choraram, não deixou que as emoções turvassem a fé. E ele insiste e diz, tirem a pedra. E diz mais, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Mas ele inicia a frase demonstrando que é essencial. Se creres. E só pode crer quem tem fé. Jesus então ordenando, removam a pedra, diz, Lázaro vem, e Lázaro sai.
ainda atado, não é, pelas faixas, lençóis que envolviam os corpos que eram sepultados, tiraram tudo aquilo de Lázaro e Lázaro sai de novo para a vida. E nós paramos ali porque o tempo já era escasso, nós iríamos avançar para o terceiro embate, que é travado pela fé. E aqui, preste muita atenção que nós vamos chegar ao final de semana que nós vamos vivenciar a partir de amanhã, a Páscoa. Tem tudo a ver com fé. Quero fazer uma ministração especial no final dessa palavra para você e para a sua casa sobre a Páscoa. O terceiro embate que a fé vive, ou que a fé enfrenta, é contra aquilo que está diante dos nossos olhos. Paulo também dizia, eu não vivo por vista, pelo que vejo, pelo que se apresenta, mas eu vivo pela fé. Veja só, queridos, quando nós ouvimos dessa experiência tão nova, um tanto chocante, né? As igrejas de portas fechadas, todo mundo no mundo está dizendo assim, eu nunca vi o que está acontecendo agora. Sim, os sinais estão aumentando, não é? Os sinais da volta de Cristo estão se tornando muito patentes agora. Hoje alguém ainda comentou, eu não pude ver muito o celular, só vi agora antes de vir para a igreja, e alguém comentou que o que foi dito no nosso curso está se cumprindo. Por quê? Porque está na Bíblia, é o Apocalipse. Né? E quem acompanhou hoje já está entendendo, já tudo que está acontecendo já está sendo aí captado, porque você veio e aprendeu. E fica também uma lição para nós, né? Hoje acho que a gente teria muita gente querendo. Vamos fazer o curso, aproveite quando podemos. Porque o que está sendo mostrado é que nem sempre poderemos, infelizmente, não é? Mas veja vocês, diante de tudo o que nós estamos vendo, no início dessas notícias, não é? Como é que vai ser tudo isso? Igreja de portas fechadas, a gente nunca vivenciou isso. Como é que vai ser? Não é nada fácil. Como é que nós temos caminhado nesses dias, gente? É por vista? Porque se eu olhar aqui para as cadeiras que estão desocupadas, nem pregando eu estaria, não é verdade? Não é por vista, é pela fé que nós estamos caminhando, acreditando que alguém está conectado, além da equipe que nos apoia, alguém está conectado, alguém está recebendo, alguém está sendo curado, alguém está sendo tratado por Deus. Isso é um exemplo muito simples de que se a gente for andar por vista, nós ficamos muito limitados. E aí comentei rapidamente, mas hoje dá para a gente explicar certinho isso para você. Existe um ditado aí fora que diz assim, contra fato não há argumento. E isso funciona, isso é real. Quando nós tratamos da lógica, quando nós tratamos da racionalidade. Porque quando eu me lembrei desse ditado, contra fato não há argumento, nós nos lembramos daquela colocação de Tomé, quando da ressurreição de Jesus e os discípulos estão falando que ele ressuscitou. E de repente Tomé expressa aquilo que estava no coração dele. Sinceramente ele diz assim, só se eu tocar. Se eu tocar na ferida, eu vou crer. Por quê? Usando a racionalidade. Se eu tocar e ver que é fato, ali, aquela mão recebeu um cravo, então eu vou acreditar que é Jesus. Mas para a fé isso não funciona, meu amado. Jesus ensina Tomé, ele permite, toque Tomé, toque, veja. Aí quando Tomé toca, ele faz a declaração, Senhor meu, Deus meu. Mas Jesus vai dizer para ele, bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Veja só, queridos, e é isto que nós lemos na carta, no capítulo 11 de Hebreus, por isso há uma conexão com essa palavra. A fé, nas traduções mais corriqueiras, a fé é o firme fundamento das coisas que eu espero, porém eu não consigo ver. Por isso Jesus ensinou para Tomé, andar pela fé, agir pela fé. Na maioria das vezes, 100% das vezes, você não vai tocar primeiro, você não vai ver primeiro. Você precisa acreditar, você precisa começar a ser
um cidadão do céu. Você precisa começar a ser um homem espiritual para contemplar as coisas espirituais. Nós estamos muito habituados com o material, então nós temos, graças a Deus, né, os olhos que enxergam o mundo físico, ouvidos que captam o som, as nossas narinas, os nossos narizes que sentem o cheiro das coisas. E nós não atentamos que esses sentidos existem também no nosso corpo espiritual. A visão espiritual. Pastora, por que eu não enxergo? Porque está fechada. Quem tem visão espiritual aberta contempla. Por que meus ouvidos são limitados? Eu não consigo ouvir o Espírito Santo, preciso abrir. Porque entendemos que temos só os sentidos físicos, mas nós também temos os sentidos espirituais. E a fé vai lidar com os sentidos espirituais. Por isso, se eu agir como Tomé, eu só acredito no que meus olhos físicos veem. Eu estou limitada a somente as coisas terrenas e físicas. Mas se pela fé, como os demais discípulos, né, começaram a ouvir, Jesus ressuscitou, houve ali entre eles aquele burburinho, será, né? Alguns até caminharam com ele lá no caminho de Emaús e não o reconheceram, mas teve um momento em que, como se diz por aí, a ficha caiu. Opa, ele disse que ia ressuscitar. E isso se faz pela fé. Então perceba uma coisa. Uma coisa é a realidade que nós temos diante dos nossos olhos. Vamos à Bíblia? 2 Reis, capítulo 6, versículos do 15 ao 17. É o ápice dessa passagem. Você vai perceber que Eliseu, juntamente com o seu moço, ainda no finalzinho de uma madrugada, o dia ainda iria raiar. Os dois adormecidos, o moço acorda. E naquele momento, o clima era tenso, cerco de reis inimigos. E o moço vai visualizar a volta. Eles estavam no lugar alto, no monte. Quando o moço olha para baixo, vê os exércitos inimigos cercando o monte, corre para o profeta e conta o que os seus olhos físicos viram. Ele diz para o profeta, olha só, o monte está cercado e nós não vamos ter saída. A Bíblia diz que com uma oração, Eliseu ajuda muito o moço. A oração de Eliseu foi a seguinte: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E quando o moço de Eliseu recebe essa oração, a Bíblia diz que ele olha de novo e ele vê o monte cercado de carros. E o exército de Deus estava naquele lugar. Contempla os anjos. De aflito e amedrontado que aquele moço estava, ele passa para um estado de segurança e confiança em Deus. Porque o que os olhos físicos viram primeiro era o inimigo prevalecendo e cercando a vida dele. Porque aquilo que é do inimigo não precisa ir muito longe para ver. É barato, é banal. O inimigo não tem muito potencial de criação. Então, é assim, ó. Ele coloca ali, não precisa de esforço nenhum. Pela carne você vê, porque é na carne que ele age. Mas as coisas de Deus são preciosas, são celestiais. Não é de qualquer maneira. Tem que ter um requisito no seu coração, tem que ter fé. Se houver fé, os olhos espirituais serão abertos. E ainda que você não tenha a visão celestial, mas o seu coração tenha confiança de que o Senhor está aí, de que o Senhor é o porto seguro, de que o Senhor está no governo, de que o Senhor está reinando, de que o Senhor está guardando. O que deu a Jesus a segurança? O que fez da atitude de Jesus diferente da atitude de Marta e Maria, no caso de Lázaro? Senhor, não remove a pedra não, ele vai ressuscitar lá na ressurreição do último dia. O que é que move Jesus a dizer, tirem a pedra, Lázaro vem? A confiança de que o Pai estava assinando embaixo daquela obra. Jesus não disse como Tomé, se ele sair eu chamo. Se eu ver Lázaro, pelo menos lá no fundinho do sepulcro, começar a se mexer, eu chamo. Não. A fé exige o requisito da confiança.
Quando Jesus com toda a fé diz, Lázaro, vem, ele vem, a morte tem que sair da frente. Porque quando a fé está operando, os inimigos caem por terra. Outro exemplo bíblico, uma realidade natural e outra realidade espiritual, queridos. Isso que esse exemplo que eu citei mostra. Importante colocar isso para você. Lembra de uma coisa na sua vida, existe uma realidade natural, aquela que é fácil de ver, as circunstâncias que estão à nossa volta. E existe outra realidade espiritual. O que tem guiado a sua vida? A realidade natural para o moço do profeta Eliseu era, nós estamos acabados porque os inimigos já nos cercaram. Mas quando o profeta ora por ele e diz, Senhor, abre os olhos dele, aí ele enxerga a realidade espiritual. Qual era a realidade espiritual? Os inimigos estão derrotados porque o exército de Deus está aqui. Reflita comigo quantas batalhas ganhas você já deu de presente para o inimigo. Porque você olhou só com os olhos da carne. Você olhou só com os olhos naturais. E aí o inimigo colocou aquele cenário feio. E você falou, pronto, já perdi. Estava lá o exército de Deus para agir em teu favor. Então toma uma posição nesta noite de não andar mais por aquilo que você vê, mas de confiar no Deus que guia e governa a tua vida, de caminhar pelos olhos da fé e não entregar mais nenhuma batalha ao inimigo, por pior que seja a situação que esteja diante dos seus olhos. Levante a sua voz e profetiza dizendo, ainda que sejam ossos secos, vão se levantar e vão viver, porque o Deus da vida está comigo. Outro exemplo bíblico está em Marcos capítulo 8, versículo 22, fala que na cidade de Betsaida existia um cego. E quando esse cego chega para Jesus, desejando ser curado, ele queria ser curado. Jesus unta os dedos com saliva e impõe-lhe as mãos nos olhos. E quando tira, pergunta àquele cego, o que você vê? E ele diz assim, eu estou vendo homens, mas parece que são árvores. Qual era a realidade que estava ali diante de Jesus naquela hora? A cura foi ministrada, mas ele não recebeu. Essa era a realidade que estava diante dos olhos. E qual era a realidade para aquele cego? Mesmo recebendo a imposição de mãos de Jesus, você não foi curado. Essas eram as circunstâncias. Mas um homem de fé age de que maneira? O que Jesus faz? De novo, coloca as mãos sobre os olhos do cego. Ministra sobre ele. Quando ele vai abrir os olhos pela segunda vez, ele está com a sua visão perfeita. Curado como os demais cegos haviam sido curados também. O que é que nós aprendemos com esta passagem? O cego foi ministrado a primeira vez e ainda tinha sua visão turvada, não enxergava perfeitamente. Esse era o fato que estava diante dos olhos do cego. Mas Jesus lhe impôs as mãos pela segunda vez e então a fé entrou em ação. Uma das coisas que a gente percebe aqui é que o coração do cego ainda vacilava. Por que ele não foi curado da primeira vez, pastora? Possibilidade, seu coração ainda ser vacilante. Eu vou ser curado, mas será que eu vou ser curado? Tiago escreve que o homem que tem dúvida é como a folha que é levada pelo vento, né? É como a gente fala daquele efeito ioiô. Como é que é o ioiô? Aquele brinquedo de criança. Acho que as crianças dessa geração nem sabem o que é ioiô, né? Na minha ainda tinha aquele negócio redondinho, né? Não acho outra palavra. Que desce e sobe, que tem um cordão e desce e sobe. Por que efeito ioiô? O homem que duvida e vacila, um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Um dia está com tudo, outro dia não está com nada. Porque ele seguia pelo ânimo da alma. Simplesmente pelo ânimo da alma. E a alma sem Deus é muito limitada. Mas o homem que é cheio do Espírito Santo, em seu espírito, pode vir a tempestade, a luta, o vendaval, ele vai estar em cima.
porque ele está posicionado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Foi assim que Paulo escreveu. Nós ainda estamos caminhando com os pés na terra, mas fisicamente, mas espiritualmente estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Então não importa a situação, a circunstância que me cerque agora, eu vou caminhar pela fé, e pela fé eu sei que o Senhor já me deu vitória. Queridos, assim como aconteceu com esse cego, pode acontecer nas nossas vidas, mesmo com oração, mesmo com a declaração do milagre, mesmo com a declaração da vitória, aquela luta ainda tentar permanecer, aquele problema tentar ficar. E como é que eu vou agir, pastora? Ainda com mais fé, ainda com mais fé, ainda com mais determinação, ainda com mais convicção. Porque no momento em que você insistir na fé, o problema tem que se retirar. Eu poderia dar aqui para você centenas e centenas e centenas de testemunhos de 25 anos de vida cristã. Mas eu me lembro do primeiro problema que eu enfrentei, logo quando Deus, no início do meu chamado. E ali eu precisei aplicar a fé. Porque se aquele problema me vencesse, eu não estava falando para você hoje aqui agora. No início do meu chamado, eu nunca tive problema de saúde, com garganta, com nada disso, mas no início do meu chamado, logo que eu comecei a falar da palavra de Deus, a minha voz simplesmente sumiu, desapareceu. Aí eu fiquei afônica. Então imagine o que é uma pastora afônica. O que é que faz um pastor? Anuncia a palavra de Deus. O que é uma pessoa afônica? Que não fala. E foi tão estranho, gente, estar acostumado a ministrar, a falar, que a gente tinha programa de rádio. Eu fui para o programa de rádio um dia. Nem me lembrei que eu não tinha voz. Quando eu toquei a campainha da rádio, saiu o técnico, eu disse boa noite, boa noite, tentei dizer. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, o programa. Ele falou, você não tem voz. E quando eu fui para uma avaliação para saber o que estava acontecendo, simplesmente tinha saído 2 calos, um em cada corda vocal. Eu via que de vez em quando minha garganta sangrava, mas eu não sabia por quê, e doía muito. E aí fui para um médico, para outro, e no final eles disseram assim, olha, você tem 2 calos, e quando isso se desenvolve, muito difícil solucionar, porque não vai regredir, não vai sumir. E a única maneira seria operar. Para operar e cortar esses calos, a corda vocal é como uma corda de violão, é muito fina. Mais fácil cortar a corda vocal do que cortar o calo. Então fica como está, você ainda tem uma esperança de falar um pouquinho. Agora se cortar a sua corda vocal, você não vai falar nada. E aí, meus irmãos, eu saí com aquilo, ou seja, não tem jeito, né? E aí, eu me lembro que ao chegar à igreja, eu compartilhei, e eu recebi uma oração. E eu criei. Mesmo a lógica, a razão naquela época, a opinião da medicina que eu tinha era que não tinha o que fazer. Não sei hoje se evoluiu, mas naquela época não tinha o que fazer. Eu escolhi crer. Recebi a oração e aí, pastora, você saiu falando? Não, eu saí afônica. Do jeito que eu entrei, eu saí. Sem falar. Mas no meu coração eu dizia, eu vou falar, esse negócio vai sumir. Né? E não tinha nem como falar, porque não saía, mas eu cria dentro de mim. Né? E eu fiquei naquela expectativa. E no outro dia eu estava afônica. E na outra semana eu estava sem voz. E depois também. Só que de repente, irmãos, eu fui insistindo, e a voz começou a voltar, e a voz começou a aparecer, e a voz começou a desenvolver. E, logicamente, eu estava também num plano de fonoaudiologia também, não era só médico que estava me acompanhando, né? E um belo dia, a cada quinzena, eles faziam o exame, né? Colocava aquele negocinho que vai pelo nariz, chega na garganta da gente. Aí, um belo dia, fazendo o exame, a fono falou, o que aconteceu? E eu falei, por quê? Ela falou, é que eu vi que sua voz está saindo mais e a gente está observando aqui, né? O calo sumiu. Os calos eram 2, um em cada corda. Eles sumiram, eles simplesmente desapareceram. Mas isso foi instantâneo? Não. Então, nós precisamos entender isso. Paulo disse a Timóteo, luta o bom combate da fé. É uma luta. Vai depender de você a quem
você vai dar crédito. Se é a circunstância, veja bem, se eu pegasse aquele diagnóstico e dissesse assim, não, é isso aí mesmo, não tem jeito, vai ficar assim, eu não estaria aqui falando com você agora. A fé contraria a esperança negativa que nos é lançada. É necessário que você creia que Deus vai fazer a obra. Não foi hoje, vai ser amanhã. Não foi amanhã, vai ser depois de amanhã. Mas Ele vai fazer a obra na sua vida. E hoje, graças a Deus, não há sinal de calo, não tem dor, não tem sangramento, não tem nada. Quem foi que curou? Foi Jesus. E assim, outras e outras e outras situações que eu poderia dizer a você. Por isso, queridos, quem sabe, aí na sua tradução, está escrito, diferente da minha, ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Olha como é forte. A fé é fundamento do que se espera. O que é fundamento? É o que alicerça, é o que dá base. E a prova, peraí, como é que é isso? É algo que eu não vejo, mas é a prova, então, é a prova no mundo espiritual. Porque para nós, no mundo material, prova só vale se ela for apresentada, não é assim? Quantas situações judiciais são perdidas porque alguém que tem razão não tem prova. Sem prova, não tem o que fazer. Mas no mundo espiritual, a prova de que você pode receber aquilo que você está pedindo em nome de Jesus é exatamente a sua fé. Aqui no mundo material, tudo depunha contra mim. Tinha 2 calos nas cordas vocais, não deixava falar. O que foi a prova para trazer a cura? A fé. Eu esperava falar. Então, amados, veja só, por que eu li na minha tradução? Porque também é muito forte aqui, na King James diz assim, que a fé é a substância. Então, ela é o fundamento, ela é a base do edifício, da bênção que Deus vai construir sobre a sua vida. Ou ela é a substância. O que é a substância? É o elemento essencial. É o corpo. Você está na sua casa agora, está com fome, a hora que acabar esse culto, eu vou jantar, pastora. Aí eu falo assim, isso, pega aquele pratão de alface, eu gosto de alface, mas sei que muita gente é contra, né? Pega aquele pratão de alface. E que mais? Alface. Que mais? Alface. Alface, irmão. O que você vai falar para mim? Vou falar na língua bem popular, que o pessoal fala, eu quero substância, não é isso? Não é nem substância, o pessoal já diminui. Quando alguém fala que quer substância, está dizendo que quer o quê? Depende do gosto, arroz, feijão, macarrão. Eu quero um negócio forte, que mate minha fome, que tire a minha fraqueza, não é isso? A fé, irmão, é a substância da vida espiritual. Por que tem gente anêmico na vida espiritual? Porque não tem fé. Não tem fé, não tem substância. E aqui, do original, do grego, substância significa hipostase, significa uma firme confiança. É a mesma palavra usada na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3, para descrever a relação, presta atenção nisso que isso é profundo, ó, a relação que Cristo tinha com o Pai. Então, aqui no capítulo 11, o que o escritor inspirado está dizendo é que aquela substância que unia Cristo ao Pai enquanto ele estava aqui na terra para fazer obras grandiosas tem que ser a mesma presente no seu coração para te unir a Cristo e assim você fazer obras maiores do que aquelas que ele fez. A outra palavra, nessa tradução, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos e a evidência das coisas não vistas, que eu não posso enxergar com o olho físico. A palavra evidência significa, é difícil pronunciar aqui, mas mais ou menos elencos, né? Elenco, pastor, não, é diferente, né? Aqui é do grego substância, que indica o quê? Convicção íntima, está dentro de você. Pode o mundo dizer que não, pode todo o cenário à sua volta dizer que não é possível, dizer que não vai acontecer, mas está dentro de você, e aquilo que está dentro de você, ninguém tira. Ninguém consegue entrar lá e arrancar. Então, convicção íntima. E assim, amados, compreenda dizer que nesse mesmo capítulo 11, versículos 24 e 28, exemplo de fé, vai ser citada aqui a pessoa de Moisés. Versículo 24 vai dizer, pela fé Moisés
sendo já crescido, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser afligido com o povo de Deus. Aí o versículo 28 vai dizer, pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, a fim de que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. E aqui nós vamos encerrar, por isso eu disse que o assunto fé ia nos levar ao assunto desse final de semana, que é Páscoa. Pela fé, Moisés comunicava-se com Deus. E o Senhor disse para Moisés que era momento do povo sair do Egito para adorar no deserto, identificar-se com o Pai e então ir para a terra prometida, rumo à conquista que Deus tinha para eles. Mas o que acontecia no Egito? Faraó não deixava sair. E você sabe, vieram 10 pragas. A palavra praga hoje não é peste, está muito aí em evidência. Vieram 10 pragas. A última praga era a praga que ceifaria a vida dos primogênitos. Em Êxodo 4, antes que tudo começasse, o Senhor mandou avisar Faraó. E disse, olha, Israel é o meu primogênito. Deixa o meu povo ir, senão eu virei e levarei o seu primogênito. Mas Faraó, sem nenhuma fé, não deu ouvidos. E as pragas vieram e o coração de Faraó ia se endurecendo. E você viu outro dia comigo que praga é resposta para coração endurecido na terra. E a 10ª praga, o anjo da morte iria passar, entrando em cada casa e levando o primeiro filho, o primogênito. E aí Moisés, pela fé, chama o povo. E por um ato de fé dá a eles o comando e a direção do que devia ser feito, que também seria feito pela fé. Vocês vão trazer o cordeiro. Esse cordeiro será sacrificado. Isso já tipificava o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, quando João Batista vê Jesus, ele diz assim, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E veja só, Jesus foi oferecido exatamente na Páscoa, não é? E lá Moisés vai dizer ao povo, cada família terá um cordeiro, o cordeiro será imolado, o sangue será aspergido nos umbrais das portas, e mais do que isso, dentro da casa, o cordeiro tem que estar sendo consumido. Vocês já vão comer com os pés calçados, roupa preparada, porque a saída de vocês do cativeiro se dará de forma muito rápida, comam depressa. E assim aconteceu conforme o que o Senhor falou. O anjo da morte passou, os hebreus pela fé haviam já aspergido os umbrais das portas das casas, o anjo passava onde ele via o sinal do sangue e ele passava por cima, por isso a palavra do hebraico Pessá, que é Páscoa, ou seja, passar por cima, o anjo da morte não entrava naquela casa, o sangue garantia o livramento. E os hebreus fizeram aquilo como um ato de fé, e aquilo poupou os seus primogênitos. E ao final, como Deus havia falado de todos aqueles acontecimentos, os hebreus saem do Egito com a mão alta de Deus os conduzindo. Nós estamos vivendo dias em que este vírus tem se espalhado aí pelo mundo, de certa maneira. De outra forma, nós sabemos que também há muita informação aumentando. Porém, nós sabemos, queridos, que há muitas dificuldades a serem enfrentadas. O vírus e muitas outras, tempos difíceis. E este final de semana, onde nós rememoramos a Páscoa, eu disse que quero fazer uma oração especial agora pela sua casa. Os pastores, os obreiros que em casa têm o óleo, renovem, peguem no momento da oração aí na sua casa e renovem o sinal da unção nos umbrais das portas das vossas casas. Domingo, fica ligado no culto online, a gente vai ter uma ministração especial de Páscoa, falando sobre o Cordeiro de Deus. Eu sei que enfatiza-se muito o sangue nos umbrais das portas. Pouco se fala que o Cordeiro precisa estar sendo consumido dentro da casa. Pastor, o que é isso? É comprar carne de cordeiro e comer? É muito mais. É muito mais. Domingo você vai entender no aspecto espiritual o que é isso. O cordeiro ser consumido dentro da casa, por aquela família. Mas eu quero desde já, desde hoje,
orar com você para que a proteção de Deus esteja sobre o seu lar e nenhuma praga, nenhuma peste, nenhum coronavírus vai entrar aí. O sangue de Jesus é poderoso para te cobrir, a sua família, a sua casa, o seu lar. Você que tem Jesus como Senhor e Salvador. Se alguém nos assiste e nunca fez essa confissão, vou lhe dar a oportunidade de fazer agora, antes da oração comigo, essa confissão. Porque eu sei que muitas pessoas que estavam distantes do Senhor, diante do quadro do mundo hoje, estão pedindo que as igrejas se abram para voltar. Quero voltar para Cristo. Começa já voltando agora. Começa já reconciliando agora. Essa questão de aceitar Jesus, pastor, eu já ouvi tantas vezes, eu nunca fiz isso. Então aceite-o agora como seu Senhor e Salvador. E nós vamos em seguida fazer a oração com todos agora que estão ligados conosco aqui. Pela sua casa, pela sua família. São 3 orações, essa que eu farei primeiro, depois a oração da campanha e por fim a oração da cura. No domingo nós vamos fazer novamente a Santa Ceia da Cura Divina. Reúna aí, se tem familiares que estão doentes, por uma situação legal, não posso te convidar a vir aqui agora. Quando acabar tudo isso, eu vou convidar diretamente a vir aqui como eu fazia antes. O mês passado nós não tínhamos a quarentena ainda. Depois da Santa Ceia reunimos várias pessoas aqui no altar, diante do altar, todos que precisavam de cura. Então agora, por respeito à ordem legal, não posso te trazer aqui, mas eu posso liberar daqui para você a cura divina. Então farei isso hoje e domingo também. De repente você fala assim, estou lembrando daquele familiar, não está aqui hoje então. Fala para ele conectar no domingo conosco. E se tem alguém aí na sua casa, momento da gente ministrar também. Então vou fazer uma oração agora. Se você nunca recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador, você vai fazer isso agora aí na sua casa, repetindo comigo essa oração. Depois, se quiser, deixa um comentário falando que recebeu Jesus. Se não quiser também, fique tranquilo. Curva a sua fronte comigo, você vai repetir assim, se você quer que Jesus entre no seu coração, seja teu Senhor e teu Salvador. Aí na tua casa, onde você está me vendo, você vai dizer comigo, Senhor meu Deus, eu reconheço que sou pecador e que preciso da tua misericórdia e que preciso do teu perdão. E agora, meu Senhor, eu abro o meu coração para declarar Cristo Jesus, o Filho unigênito do Pai, como único e suficiente Salvador da minha alma. Não há outro Senhor fora de ti, não existe outro Deus. O Senhor é maior, o Senhor é melhor. Jesus Cristo, tu és o Senhor e Salvador de minha alma. Curva a sua fronte, eu vou orar sobre sua declaração. Pai, recebe estas vidas que declaram Jesus como Senhor e Salvador de suas almas agora, Senhor. E que os seus nomes sejam escritos no livro da vida. Que o sinal do sangue, a proteção do Cordeiro esteja nesta casa desde já. E que o Senhor Espírito Santo cuide do crescimento e do desenvolvimento destas almas. Senhor, eu oro também por aqueles que estão voltando para os teus caminhos. Ainda não puderam vir às igrejas por causa da quarentena, mas já declararam em seus corações que querem reatar a aliança, querem restaurar a fé. Estenda a tua mão misericordiosa. Como o Pai recebeu o filho pródigo de braços abertos, eu sei que o Senhor os recebe com alegria nesta noite, Pai. E agora nos unimos, Senhor, todas as famílias que estão em suas casas aqui ligadas conosco, nós nos unimos em oração, porque pela fé, nós cremos que o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo está sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, nossas famílias e familiares, desde o mais próximo até o mais distante. Todos aqueles que têm vínculos de sangue conosco, estejam cobertos, amparados, sejam livres das
pragas que cirandam neste mundo, do engano, dos intentos malditos, das mentiras, de tudo aquilo que tem se formado como o laço do passarinheiro, peste perniciosa. Deus, que a marca do sangue de Jesus esteja sobre as nossas vidas, esteja sobre os nossos, e nenhum mal, praga alguma chegue à nossa tenda, como garante a tua palavra, Senhor. Estenda a tua mão de amor para alcançar cada lar e cada família, lares que estão em distúrbio, lares que estão em conflito, que a tua paz entre agora nos corações, Senhor, lares que estão sofrendo perseguição, ó Deus, que a libertação entre nessa casa agora, lares, meu Deus, que estão já sofrendo a fome, a necessidade, meu Deus, estenda as tuas mãos para conceder sementes, estenda as tuas mãos que o pão possa chegar, oh Deus, aqueles que estão famintos e já sofrendo necessidade, Senhor, estende agora a tua misericórdia, Pai querido, aquele que estava distante e chora, que ele tome posse pela fé da oração que acabamos de fazer, aqueles que têm vivido esse embate, Senhor, a fé, oh Deus, a razão tentando sufocar a fé, as emoções tentando matar a fé, as circunstâncias que estão diante dos olhos, Deus, traga, Senhor, uma injeção poderosa, vitamina celestial, Espírito Santo, traga a este coração que estava enfraquecido a força e a graça para prosseguir e continuar. Pai, eu quero profetizar a tua cobertura, Senhor, assim como os hebreus estavam por sair daquele cativeiro, a tua igreja aqui da terra brada, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A tua igreja sabe que o fim do cativeiro está perto. Oh Deus, como noiva pedimos, envolva-nos com a tua proteção, que nesta terra, Senhor, nós possamos cumprir a nossa missão e, sobretudo, que possamos estar preparados para o encontro com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ares. Os sinais anunciam, ah Deus, tudo isso está muito perto, muito próximo, que nenhum daqueles que o Senhor deu a Jesus se perca, mas que a tua igreja esteja coesa, que a tua igreja esteja fortalecida na fé e preparada para o grande dia do arrebatamento, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé, que o Senhor nos guardará enquanto estivermos nesta terra. Por isso liberamos essa palavra para cada família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Fique ligado, estes sinais prenunciam a volta do Senhor. Os tempos estão se apertando, porque Cristo está se aproximando. E a Bíblia diz assim, que quando nós víssemos tudo isso acontecendo, não era para abaixar a cabeça e entristecer-se, não. Levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, todos os dias, levante a sua cabeça e diga: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A tua igreja te espera e anseia pela sua vinda. Amém, amados? Nós vamos fazer a oração da corrente. Quero convidar o Pedro para formar a corrente aqui conosco agora, junto com seus familiares, na sua casa, a corrente da quinta-feira da vitória. Aleluia. Boa noite, a paz seja convosco, amém? Em nome de Jesus, estaremos agora orando pela corrente da vitória da quinta-feira, amém? E eu creio que em nome de Jesus, você será alcançado aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, ou em qualquer lugar. Onde você estiver, o nosso Deus irá te visitar neste momento. Feche seus olhos. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, selamos, ó Pai amado, nessa noite, ó Deus, mais um elo, ó Pai amado, da quinta-feira da vitória. Pai amado, em nome de Jesus, basta, Senhor eterno, uma palavra sua
para que se abra, Senhor amado, a porta do emprego, para que a cura, Senhor amado, e a libertação se manifeste na vida dessa pessoa. Pai amado, basta uma palavra sua, Senhor eterno, para que nós tenhamos a nossa vitória. Pai amado, cremos, ó Senhor, no sobrenatural, cremos, ó Pai amado, na tua providência. Pai amado, porque o Senhor é bom, ó Deus. Obrigado, Jesus amado, porque eu creio, Senhor, que haverá testemunhos, ó Pai amado, de pessoas que estariam assistindo, Senhor, e foram curadas, pessoas, ó Pai amado, que estavam nos acompanhando pela internet e foram alcançadas, ó Senhor, em nome de Jesus, ó Pai amado, abençoa, Senhor amado, o pai de família, dando a ele a provisão e o sustento para a sua casa e para o seu lar, abençoando, Senhor amado, toda a sua casa em nome de Jesus. Pai querido, eu creio na vitória dos teus filhos, porque o Senhor é bom. Assim, ó Pai amado, como diz a sua palavra, Senhor, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Pai amado, por isso, ó Deus eterno, confiamos em Ti, Senhor, porque do Senhor vem a nossa provisão e a nossa vitória. Em nome de Jesus, eu profetizo a bênção e que seja selado, Senhor, mais um elo desta corrente, da quinta-feira da vitória. Conceda, Pai, a vitória aos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Nessa mesma fé agora, você que está em casa e precisa de saúde, eu libero, Senhor, essa unção de cura, ó Deus, sobre a carne, o sangue, os nervos, os ossos, aonde estiver a enfermidade, seja ela sendo consumida e desapareça os seus sintomas, o mal-estar, em nome de Jesus Cristo. Toda labirintite que traz a tontura, as náuseas, essa pessoa que há tantas noites já não dorme com essas crises, em nome de Jesus, seja curada agora. Em nome de Jesus, Senhor, toca no labirinto, curando, Senhor, agora e dando equilíbrio, estabilidade a este corpo no poderoso nome de Jesus. Ó Deus, problemas pulmonares, respiratórios, alergias, Deus, asmas, bronquites, rinites, em nome de Jesus. Se alguém, meu Deus, está confrontando com esse vírus maligno, coronavírus, em nome de Jesus, eu declaro a cura, a morte desta enfermidade agora, e todo espírito que dava vida a ela, saia para o local determinado pelo Senhor Jesus Cristo. Todo o corpo dessa enfermidade seque e desapareça. Eu declaro a cura a todos os que estavam enfermos. Eu oro especialmente pela vida da Emanuele também, Senhor, onde estiver agora, a tua serva esteja sendo curada. Toda bactéria, tudo que tem tentado militar contra o seu organismo, perca as forças, em nome de Jesus, seja curada. E nesse momento, Deus, eu quero apresentar a vida da Tainara. O pedido chega para nós aqui através das redes sociais. A cura, Senhor, necessária nas emoções agora. O Senhor venha preencher todo o vazio, toda a tristeza, aflição, angústia, pensamentos de morte, saia da vida dessa moça. Que ela possa, meu Deus, receber de Ti o consolo, o conforto e o presente que ela tanto sonha e almeja, Senhor. Dá a ela, Pai querido, a Tua bênção neste momento, em nome de Jesus. Amém. Diga amém aí na sua casa, com a sua família. Preciso lembrar você de uma coisa muito importante. Domingo, a Santa Ceia da Cura. Você sabe que quando nós estamos presencialmente aqui na igreja, você recebe a partícula do pão, você recebe o copinho que representa o cálice com o suco da videira. Nós não estaremos presencialmente, então é necessário que na sua casa você tenha um número suficiente para a sua família, não é? Veja lá quantas pessoas participam do culto online, quantos aí moram na sua casa, e prepare o suficiente de pão, o suficiente de suco. Nós vamos consagrar aqui online e você vai tomar aí com a sua família, tá? E faremos um momento da oração da cura também. Então,
avisa, manda mensagem a todos os que estão precisando ser curados, para conectar conosco aqui, participar da Santa Ceia da Cura. E não se esqueça, eu sei que não é habitual, né? Dia da Santa Ceia nós estamos acostumados só a vir para a igreja. E nós não viremos, não é? Então nós precisamos também lembrar de um segundo elemento necessário, né? O segundo requisito. Tem que ter o pão, tem que ter o suco da videira aí na sua casa, para que você possa tomar a Santa Ceia aqui no culto online. Amém, queridos? Nesse momento que nós já vamos para os finais, nós vamos ter oportunidade de louvar a Deus através dos dízimos, das ofertas. Abra sua Bíblia no Salmo 116, versículo 12. O salmista Davi vai dizer, né, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Ele mesmo responde, inspirado por Deus: tomarei o cálice da salvação e pagarei os meus votos na congregação dos santos. Veja só, gosto de mencionar esse versículo antes da Santa Ceia, porque tomar o cálice da salvação, embora o salmista esteja falando lá no Antigo Testamento, remete à Santa Ceia. O que é o cálice da salvação? É o cálice da ceia. Não é o sangue que nos remete ao sangue de Jesus, é apenas ali o suco da videira para termos a memória, né? É um memorial, né? Há quem diga, o pão é o corpo, o cálice é o sangue. Não, aí nós estamos fazendo uma transubstanciação e um novo sacrifício, que não é necessário. O sacrifício de Cristo foi um só. No dia, a Santa Ceia é o quê? Memorial. É assim que a Bíblia ensina, é um memorial. Paulo fala assim, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ou seja, ele recebe de